Isso já existe desde os dias da prostituta Jezabel. Então a prostituta Jezabel pintou os olhos. Foi a primeira mulher que pintou em volta dos seus olhos para querer trair o homem de Deus. Mas ela se enganou. Porque Jeú era o homem que ela queria atrair e ele era um homem de Deus. Oh, mas quando ela quis atrair o homem de Deus, aí Deus usou o seu servo e fez com que ela fosse precipitada do terceiro andar até o chão e caiu em pedaços. E os cachorros comeram a sua carne e beberam o seu sangue. Os cães comeram a carne de Jezabel e beberam o seu sangue, em cumprimento à palavra dos profetas que Deus falara através dos profetas. E aqui o Senhor Jesus dá o símbolo desta igreja, chamada de Tiatira, que é uma igreja que se esforça pelo Evangelho, se esforça como anunciar a palavra de Deus. Mas todavia eles toleram a prostituição, toleram o pecado, toleram as irmãs com as unhas pintadas, toleram as irmãs com os olhos pintados, toleram as irmãs de mini saias, toleram as irmãs de mangas cavadas, vestidos degotados, usando calça comprida e semelhantes a Jezabel. Na semelhança do pecado de Jezabel. Está aí, para quem quiser notar, o esforço de várias igrejas. Formam até projetos de campanhas, de evangelizações, até lutam pelo Evangelho, mas todavia o Senhor tem algo contra os tais que toleram o pecado na igreja, que toleram a iniquidade, que toleram a prostituição, que toleram até a idolatria na igreja. Coisa séria, irmão, coisa séria, amados ouvintes, é a doutrina da igreja de Tiatira. É uma igreja esforçada, que trabalha incansavelmente, mas tolera Jezabel, tolera a prostituição, tolera a iniquidade, tolera a vaidade mundana e pecaminosa, tolera o modernismo pecaminoso, o modernismo pecaminoso. Isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os seus olhos como chama, aleluia, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. É Ele mesmo que diz: eu tenho alguma coisa, eu tenho algo contra ti, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher prostituta, que tolera a mulher que se diz profetiza, enganando os meus servos, enganando as minhas servas a se prostituírem e até mesmo participar das coisas das imagens, das coisas da idolatria. Olha aí, irmãos e ouvintes, esta palavra, ela faz ferver o nosso coração, ela faz ferver a nossa alma dentro de nós.
eu creio que os irmãos e as irmãs já estão lembrando de tais igrejas que trabalham, pregam no rádio, até amanhece às vezes pregando dia e noite. As primeiras obras foram mais do que as primeiras, as segundas obras foram mais do que as primeiras. Olha aí, meus irmãos, as igrejas trabalhando, como diz, de mangas dobradas, lutando pelo Evangelho. Mas o Senhor diz: eis que eu tenho alguma coisa contra ti, eis que eu tenho contra ti que toleras Jezabel, que toleras a prostituição, que toleras o modernismo pecaminoso, que tolera os programas mundanos do rádio e da televisão, que aceita essas imundícias. Eis que eu tenho contra ti que toleras a iniquidade e o pecado. Oh, glória a Deus! E no verso 21 o Senhor está dizendo: e eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E o Senhor está dizendo que Ele deu tempo para que se arrependessem, mas como não se arrependeram, como não se acharam culpados nem errados, então eis que o porei em uma cama de dor, de aflição, uma cama de enfermidade e desespero. O que ele quer dizer isto? Se ele deu tempo para os tais irmãos, para tais irmãos que são tão esforçados, arrepender-se das suas abominações, arrepender das suas iniquidades, e eles não se arrependeram, então, porque não se arrependeram, o Senhor diz que os porá sobre uma cama, isto é, deixarás enfermo, deixarás impossibilitado de ter uma vida normal como os demais, porque o Senhor deu tempo para eles se arrependerem. E talvez nesta tarde está findando o tempo que Deus, nosso Pai, que Jesus Cristo deu para o teu arrependimento, e você ainda não se arrependeu. Glória a Jesus! Eis que eu te dei um tempo para que se arrependeste, e tu não viste a tua culpa, tu não reconheceste, mesmo eu falando, mesmo eu te dizendo, você não julgastes o teu erro, não reconhecestes o teu pecado, e por causa disso que eu te dei tempo e você não se arrependeu, eu virei sobre ti e te porei sobre uma cama, isto é, te deixarei impossibilitado até mesmo ao trabalho, te deixarei impossibilitado de andar, de trabalhar, de movimentar, de caminhar. É o Senhor falando aqui agora, através da sua palavra. Vão ouvindo, irmãos? Vão escutando, irmãos? Irmãos que acham que não tem nada de mais pintar os olhos, nada de mais pintar as unhas, nada de mais usar as mesmas pinturas que Jezabel usara. Olha aí, minha irmã, o Senhor está falando, eu te dei tempo, eu estou te dando tempo para que se arrependas, mas se tu não se arrependeres, se tu não abandonar o teu pecado, e eu dei-lhe tempo para que se arrependa,